Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Estamos aqui na parte 2 da análise do livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Caso você não seja inscrito no canal, identifique aqui abaixo o botão vermelho. E não esqueça de deixar o like, ok? Para que o vídeo alcance o maior número de pessoas. Lei 25. Recrie-se. O autor diz o seguinte, que sempre é tempo para recomeçarmos. Então você pode recriar-se, criando uma nova identidade, um novo personagem, formulando a melhor versão de você mesmo. Lei 26. Mantenha suas mãos limpas. Você lembra sobre aquela questão de laranjas? Os políticos usam muito isso. Eles sempre mantêm suas mãos limpas. Quando eles precisam fazer algo difícil, eles botam o projeto na mão de uma outra pessoa. Caso ele receba um ataque, o ataque vem para o laranja e não vem para ele. Dessa forma, suas mãos permanecem limpas e ele se mantém no poder. Lei 27. Crie um culto. Se aproveite da necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa. Então, quando você cria um culto, é uma forma de você dar uma direção para as pessoas. Ao direcionar as pessoas, você, como líder, obterá uma grande quantidade de seguidores. Então, tem muitas pessoas que não têm uma crença, não têm uma direção. Elas são capazes de seguir você, até mesmo até a morte, diz o autor. Então, crie um culto e arranje muitos seguidores. Lei de número 28. Seja ousado. A ousadia é o contrário da timidez, do medo. E você há de concordar comigo que nenhuma pessoa medrosa, tímida, alcança o poder. O autor mostra que ser ousado significa dizer que você tem coragem. A sua ousadia faz com que você resolva uma quantidade enorme de problemas. Se você tomar atitude corajosa, uma atitude errada cometida com ousadia, é possível você consertá-la com mais ousadia ainda. Lei 29. Planeje até o fim. Tem um planejamento, tem um alvo, tem um objetivo. Quando você tem um plano, diz o autor, você, no meio do caminho, você vai atualizar esse plano. Você vai corrigir algumas coisas. Mas como você tem um plano de chegar até o final, vai ser mais fácil. Agora, a pessoa que não tem nenhum planejamento, ela vai ficar totalmente perdida. E o que diz um ditado antigo? Que quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Lei 30. Faça sempre suas conquistas parecerem fáceis. Se você é uma pessoa estrategista, se você é um conquistador, nunca mostre para as pessoas a dificuldade que você teve no caminho. Sabe por quê? Porque elas simplesmente não vão entender. As pessoas só entendem aquela linguagem de que você consegue fácil, de que você teve dinheiro fácil, teve oportunidade fácil, que você é muito inteligente, muito sábio. O que acontece? Quando você mostra que foi fácil alcançar as suas conquistas, as pessoas pensam o seguinte: se ele se esforçar, ele consegue muito mais. Lei 31. Controle as opções. Controlar as opções é você fazer as pessoas escolher entre A e B. O vendedor, quando ele mostra uma infinidade de produtos, o que acontece? O cliente ele fica na dúvida, diz, não, depois eu compro, depois eu volto, porque ele criou dúvida. Então, quando você dá duas opções, A ou B, dificilmente as pessoas não conseguem decidir, porque fica uma dualidade. Tudo que é dualidade é mais fácil as pessoas decidirem. Então, quando você mostra somente duas opções, seja em qualquer projeto, simplesmente quem está dando as cartas é você. Você está controlando as opções. Lei 32. Desperte a fantasia das pessoas. Nós sabemos que vivemos num mundo em que a realidade é dura. É muito difícil viver na realidade. Então as pessoas, o estrategista, aquele que tem a capacidade de criar fantasia, ele tem um enorme poder,
porque ele desperta nas pessoas aquela capacidade de sonhar. Então as pessoas querem a glória, o caminho fácil. Então todas as vezes que você exagerar nas fantasias no caminho do sucesso, você conquistará um enorme poder, porque as pessoas querem as coisas fáceis. Elas não irão te seguir se você mostrar dificuldade e não desenvolver essa fantasia na vida delas, porque a realidade é dura e já é o suficiente para massacrá-la. Lei 33. Descubra o ponto fraco das pessoas. Toda pessoa, por mais firme que seja, por mais dura, ela tem um ponto fraco. Sempre tem aquela brecha no muro do castelo. Então, quando você descobre o ponto fraco, você pode crescer muito. Nunca se concentre no pontos fortes das pessoas, mas sim no ponto fraco. Por quê? Porque a pessoa já tem os pontos fortes. Se você competir com os pontos fortes dela, vai ficar difícil você superá-la. Mas se você reconhece os pontos fracos delas, então você superar aonde ela é fraca, é bem mais fácil você alcançar o poder. Hoje. Lei 34. Haja como rei para ser tratado como tal. Então, essa lei aqui fala sobre a necessidade que temos de respeitar nós mesmos. Então, se você quer ter o respeito das pessoas, você tem que respeitar a si mesmo. Você tem que ter postura, você tem que se vestir bem. O seu comportamento de postura faz com que você está se comportando como rei. Uma vez que você se comporta como rei, as pessoas vão te respeitar como tal. Ok? Então se fala de presença, de postura, de alinhamento, de corpo e de mente. Sempre criando, crescendo, se aprimorando, mostrando sempre a melhor versão de você mesmo. Lei 35. Domine a arte de saber o tempo certo. Quem nunca entrou em cena na hora errada? Nós ensaiamos, fazemos planejamentos e atuamos na hora errada. Então o autor mostra o seguinte: faça um planejamento, estude, mas quando você entrar em cena, entre na hora certa. Domine a arte de saber o tempo certo de entrar, o tempo certo de lutar, o tempo certo de entrar numa luta, o tempo certo de entrar numa guerra. Nunca gaste energia desnecessária entrando na hora errada nos lugares. Lei 36. Despreze o que você não puder ter. Ignorar é o melhor remédio. Você observe que os líderes, na sua maioria, eles assim o fazem. Eles são conquistadores. Então aquilo que eles conseguem observar, que está difícil de conquistar, o que eles fazem, eles simplesmente desprezam. Eles dão aquela impressão de que não está querendo mais, não se interessa. Ou você vê também os compradores. O comprador ele quer comprar algo, mas ele vê que não está no seu alcance, ele despreza, esperando a oportunidade, esperando o momento certo de comprar. Então despreze o que não puder ter. Ignorar sempre é o melhor remédio, porque a hora que você puder, você irá sim tomar sua decisão. Lei 37. Crie espetáculos atraentes. O que é criar espetáculos atraentes? É você brincar com o chamar a atenção. Você pode chamar a atenção criando fantasia, criando espetáculos, formando um teatro, formando um personagem. Então o teatro, o personagem, a fantasia, isso faz com que você desenvolva uma qualidade de atenção muito grande. Então isso aí tem um enorme poder quando você cria espetáculos atraentes. Então você observe que as igrejas fazem isso, o comércio faz isso. Então crie espetáculos atraentes, mas não deixe de atrair atenção. Lei 38. Pense como quiser, mas haja como as pessoas do seu grupo. Você chegou no determinado grupo e você não concorda com algumas coisas. Se você, de cara, você demonstrar que você não concorda, a ideia que você vai passar para as pessoas é simplesmente que você está querendo ser maior do que elas. Então essa é a ideia que se passa quando chegamos num determinado grupo
e queremos mudar tudo da noite para o dia. Então você chegou em um grupo, mesmo que você pense diferente, mas você tem que se comportar como todo mundo, mostrar que você concorda com tudo. Depois que você se estabelecer nesse grupo, aí sim você pode mostrar que você é contrário a alguma coisa, mas no início você irá perder o poder em vez de alcançar poder com essa atitude. Lei 39. Agite as águas para atrair os peixes. Agora sim, você está num grupo, num ambiente, e você vê que as coisas estão muito paradas e você quer mudar. O que você faz? Você tem que dar uma agitada. Agite as águas para atrair os peixes. Então você vai criar algo de que forma a coisa vem estar um pouco agitada, um pouco de pressão, para poder os peixes se aproximarem. Então essa é uma estratégia poderosíssima que faz com que você alcance o poder. Lei 40. Despreze o que vier de graça. O autor lhe mostra que não devemos economizar com a excelência. Então sempre é bom você desprezar aquilo que está sendo muito oferecido gratuitamente. Porque aquilo que é gratuito, no final sempre tem uma pegadinha. Lembra daquela história que o barato sai caro? Então, se for para pagar o preço, é melhor pagar. Com a excelência, não se economiza. Lei 41. Evite seguir os passos de um grande homem. Você está galgando a posição de liderança e já teve alguém na tua frente que teve um enorme legado, uma enorme reputação. Então você se comparando com esse líder anterior, vai só despertar uma fraqueza muito grande. Por quê? Porque a comparação nunca foi produtiva, ainda mais com um grande líder. Simplesmente faça com que a sua história comece do nada, porque é necessário criar a sua história. Lei 42. Ataque o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Essa parte aqui fala sobre liderança também. Quando você está numa grande corporação, numa empresa, na administração de uma cidade, todo grupo tem um líder. Então você atacar um grupo é muito perigoso. É mais fácil você atacar a liderança. Atacando os mentores, fica sempre mais fácil derrotar um grupo. Então sempre ataca na cabeça. Ao vencer a cabeça de um grupo, você vencerá todo aquele grupo. Lei 43. Conquiste mentes e corações das pessoas. O autor ele mostra no livro que nós não podemos ignorar o coração das pessoas. Então quando você conquista pessoas, você tem um enorme legado, um enorme poder. E isso é muito simples, através de atenção que se dá às pessoas, um presente no dia do seu aniversário. Então essa é uma forma de conquistar o coração da pessoa, dando atenção, dando um presente no seu aniversário, apoiando os seus projetos, apoiando sua família. Lei 44. Desarme e enfureça o seu inimigo com o efeito espelho. Essa lei fala sobre a imitação. Você está vendo o comportamento do seu inimigo e você imita as atitudes dele. Você faz um espelhamento. Você vê como ele se comporta e começa a parecer um pouquinho com ele. Essa questão de fazer o efeito espelho, você confunde o seu inimigo. Lei 45. Pregue a necessidade de mudança, porém não mude tudo rapidamente. Você assumiu um cargo de chefia, você assumiu um lugar de honra, de poder, e você tem autoridade de mudança, você tem autoridade de mudar algumas coisas. Então o autor mostra o seguinte no livro: você chegou, se estabeleceu no projeto, não mude tudo de uma vez só, não. Vai mudando as coisas aos pouquinhos. E se possível, mostre para todos que vai permanecer uma grande parte como está, para as pessoas não se assustar. Essa mudança tem que ser aos poucos, para que as pessoas não se assustem. Você não pode mudar tudo rapidamente,
porque senão você entra em declínio. Lei 46, só os deuses podem parecer perfeitos e sair ileso. Nunca pareça ser uma pessoa perfeita. Ei, os amigos, os inimigos sempre estão te olhando, sempre estarão te observando. E parecer ser uma pessoa perfeita, isso é muito perigoso. Então, de vez em quando, mostrar uma fraquezazinha pequenininha, só para poder acalmar os amigos e os inimigos. Lei 47, não ultrapasse a meta estabelecida. Quantas das vezes nós traçamos um plano e quando chegamos no final daquele plano, nós simplesmente estamos dando sequência sem um novo planejamento. Então essa lei 47 fala o seguinte: se você estabeleceu andar 2 km, quando chegar nos 2 km você para, não vai? Pare na meta que você estabeleceu, descanse para criar uma nova meta. Então o autor mostra no livro o seguinte, que quantas pessoas foram derrotadas porque foram além da sua meta. Então uma vez que você estabeleceu uma meta, pare para descansar e crie uma nova meta. Okay? Chegamos na lei 48, que diz: evite ter uma forma definida. O que significa ter uma forma definida? Significa que você pode mudar, você pode melhorar. Todo projeto pode melhorar. Não é necessário ficar numa forma definida. Nós podemos ser como a água. A água você bota num copo, ela parece com o copo. Você bota numa garrafa, ela parece com a garrafa. Então, não tem uma forma definida. Se você não deu like no vídeo. Que Deus te abençoe